que nós desistimos da chamada de Deus? Por que desistimos muitas vezes de cumprir a vontade do Senhor e não a nossa? Eu acredito que você possa estar me acompanhando agora, essa mensagem, hoje especificamente. Eu quero falar com aquelas pessoas que elas, de certa forma, elas sabem, elas têm direção de Deus, elas têm entendimento do Senhor, a realizarem a obra do Senhor, a terem cuidado de praticarem a obra, de serem ministros de Deus, de serem aqueles que levam o recado santo do Senhor. Acredito que você talvez deva já ter um contato com o Senhor. Estou, como disse, com essas pessoas específicas hoje eu quero falar. Pessoas que já há algum tempo da sua vida você já recebeu um chamado ministerial, teu coração ardeu para fazer a obra, para se tornar um obreiro, um cooperador da igreja, para você ser aquela pessoa que vai cuidar, recepcionar pessoas, enfim. Eu estou com meu coração hoje disposto a falar sobre chamada ministerial. Muitas pessoas estão desprezando aquilo que Deus entregou em suas mãos. E eu quero começar falando com você acerca da vida de Moisés. Moisés, nós conhecemos bem a história, sabemos quão grande foi este homem diante de Deus, o como ele se importou, o quanto ele teve que se dedicar em prol de um povo rebelde, de um povo que não aceitava a direção de Deus, que não retinha a palavra no coração, que murmurava, que criticava. Enfim, Moisés, ele tinha um árduo trabalho. Digo para você que a chamada para levar a palavra de Deus, um pastor, um profeta, alguém que trabalhe para o reino de Deus, não é tão simples e não é tão fácil, mas digna de toda aceitação, digna e fiel. Fiel é a palavra. E como disse o apóstolo Paulo, aquele que deseja o episcopado, aquele que deseja pregar, anunciar as boas novas, excelente obra deseja. E à luz de Êxodo capítulo 4, eu quero que nós possamos aqui trocar agora ideias, porque como eu disse, você já tem entendimento acerca da palavra. Deus já lhe deu a chamada, Deus já te chamou para este trabalho, mas muitas vezes a confusão de nossos pensamentos nos faz acabar desprezando a obra de Deus. O Êxodo capítulo 4, o versículo 1 diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Bom, vamos lá. Moisés tem um diálogo. Deus vem falar com Moisés. Você deve conhecer bem. Se você pegar o capítulo 3, você vai ver quando o Senhor fala com ele através da sarça ardente. Ele está na montanha. Ali tem uma sarça, um tipo de uma toceira de mato que começa a pegar fogo. Era como se fosse uma labareda forte, mas não consumia aquele mato. E ali Deus falou com Moisés, chamando ele: olha, Moisés, eu chamei você. Você foi chamado para esta obra. E eu quero usar você para libertar o meu povo. Deus ouviu a oração dos israelitas que estavam em escravidão, estavam vivendo escravos dentro do Egito, e Deus então, por bem, chamou Moisés. Moisés, na verdade, se olharmos para todo o fato histórico, desde o início do nascimento de Moisés, nós vamos conseguir entender e até assimilar com mais facilidade que Deus, desde o princípio, desde o nascimento de Moisés, já havia algo da parte de Deus para que ele pudesse produzir, para que ele pudesse fazer. Ele já tinha uma chamada desde o ventre da mãe dele. Ele já foi chamado para aquela obra, ele foi preparado para este dia. Passou-se muitos anos, não vou entrar no mérito de falar dos 40 anos que ele morou no Egito, depois dos mais 40 anos que ele precisou passar longe de Israel, longe do Egito. Ele passou grandes pleitos, grandes dificuldades
que ele passou por conta de não ter dado ouvidos àquilo que Deus havia falado. Então, se ele tivesse entendido lá atrás, 40 anos, quando estava no Egito, ele não teria se precipitado, matado o soldado egípcio, mas hoje nós não vamos entrar nesse mérito. Vamos entrar agora neste momento, que enquanto está Moisés agora, ele pode ouvir a voz de Deus. Deus falou com clareza: olha, Moisés, agora é o seguinte, você vai voltar ao Egito, e quando você voltar para o Egito, você vai poder fazer algo. Você vai chegar ao faraó, você vai trazer a palavra que eu estou te enviando para falar a ele, e ele vai libertar o meu povo. Eu vou dizer para você, quando o povo está sofrendo, e o povo clama a Deus, Deus envia o recurso, Deus envia o pastor para dar a palavra na hora certa. Claro que digo isso para você, porque você pode ser uma pessoa já do meio eclesiástico, você faz parte já de alguma coisa na obra da igreja que você congrega, mas ele chama com atenção, ele fala: olha, eu quero você para tal obra, eu quero que você faça tal coisa. E ele fala: você vai então você vai em direção ao Egito e vai falar por mim, o que eu pedi que você fale, você vai falar. E Moisés, ele se preocupa, ele começa o capítulo 4, onde a gente fez a leitura, ele responde: Senhor, mas como vão me crer? Como vão acreditar que eu sou enviado de Deus? Eu sou um homem, né, tão difícil de falar, como que voltarei para a terra onde eles querem me matar? Então o Moisés, ele tinha esse receio em seu coração. Aí então, o que a Bíblia fala? Que Deus chama ele, dá a palavra e ele começa: Senhor, mas como pode eu fazer essa obra? Aí Deus chama e fala: faz o seguinte, o que você tem na sua mão? Eu vou agora poder usar, vamos fazer uma conjectura acerca desse assunto. Ele pergunta: você tem o que na sua mão, ô Moisés? Ele tem um cajado. Se a gente fizesse Irmão, a Bíblia é cheia de estudos que podemos fazer para nos levar a entender muitas coisas. E uma das coisas que simbolizava a autoridade do pastor era o cajado. O pastor de ovelhas, ele tinha um cajado. O cajado dele tinha até, inclusive ele era tortinho assim, para quando a ovelha se fugisse dele, ele pegasse, laçasse de volta, trouxesse como se fosse um gancho, trazendo a ovelha de novo. E era o cajado que ele estava na sua mão, o cajado que ele estava possuindo em posse da mão dele. E ele fala: o que você tem na sua mão? Eu tenho aqui um cajado. O cajado representa a autoridade. A autoridade do povo representa um tipo de autoridade. A autoridade essa que, quando exercida, Deus estaria ao lado de Moisés e faria cumprir tudo o que ele falasse, segundo a vontade de Deus. Então, Deus fala para ele assim: olha, pega esse cajado e lança no chão. Lança ele no chão para você ver uma coisa que eu quero te mostrar. E quando ele lança esse cajado no chão, o cajado vira uma serpente, uma cobra. E o que me chama a maior atenção nesse texto é que quando a serpente, aquele cajado de madeira se tornou uma serpente, a Bíblia fala que a serpente atacava Moisés. Ela ficava dando botes em Moisés e Moisés fugia. Moisés pulava, Moisés corria daquela serpente. E claro que, como eu disse, vamos fazer uma pequena analogia. Você tem a autoridade de Deus, você tem a palavra de Deus. Eu não estou dizendo para você sair na loucura, fazer alguma coisa, mas Deus chamou você para a obra de Deus. Ele chamou você para ser alguém que vai levar o Evangelho de Cristo. Não desista, não pare. Porque o que aconteceu foi que a serpente, ela tentava abocanhar, tentava picar ali o Moisés, e Moisés fugia dele. Veja que em poucos segundos, o símbolo que trazia autoridade o faz agora fugir. Então veja que a autoridade de Deus dada a Moisés, mesmo ele entendendo, ele compreendendo que Deus está mostrando algo miraculoso, um sinal tremendo para ele, mostrando que um cajado virou uma cobra. Isso é uma loucura, pastor. Loucura não, foi Deus que fez isso. Muitos estão fugindo da serpente. Quando eu digo serpente aqui, eu não estou dizendo no sentido maligno da palavra. A serpente aqui é o ministério. Tem muita gente fugindo do ministério. E eu vou dizer para você, tem muita gente querendo um ministério,
que não tem ministério, que não tem autoridade para tal. Tem gente que não tem essa autoridade. Veja que, inclusive, eu já vou fazer essa leitura aqui, mas veja o que a Bíblia fala, que Moisés ele tinha um receio, ele fala assim, mas eu sou pesado de boca, eu não consigo falar. Alguns até chegam a dizer, não vou afirmar uma coisa que não está descrito, mas alguns chegam a dizer que ele era gago, tinha dificuldade para falar, para pronunciar. Mas imagine, por exemplo, se Deus quisesse, por exemplo, falar com Arão, ele poderia ter falado com Arão. O Arão era irmão de Moisés. Mas ele chamou quem? Moisés. Ó Moisés, eu conheço o seu coração, eu sei quem você é. E não adianta tentar copiar alguém. Arão, daqui a pouco nós vamos fazer essa leitura, mas Deus levanta Arão para ajudar o ministério de Moisés. Mas quem é o pastor deste grande rebanho? Era Moisés. Então nós temos que tomar um cuidado para não fugir do ministério que Deus nos deu. Nós temos um ministério, temos a nossa família, nós temos que lutar para ganhá-los para Jesus. Nós temos que lutar para que eles conheçam a santa palavra de Deus. Para que saibam que sem Jesus, para que elas conheçam que sem Jesus Cristo, elas não poderão nada, não alcançarão salvação. Entenda, muitos foram chamados, pastor, minha família é muito difícil, pastor, a minha família é quase impossível de ganhá-los para o Senhor. Aí eu pergunto para você, se não houver um libertador, se não houver alguém que creia na palavra, que não seja enviado de Deus, como haverá libertação para aquela família? Como terá libertação para a esposa, para os filhos, ou no caso a irmã, para o marido? Como haverá libertação para os seus pais, para os seus irmãos? Ah, pastor, meu irmão não quer saber nada com nada, mas você tem que ser essa pessoa, o libertador. Aí você fala, pastor, cada um no seu quadrado, eu não vou ficar tentando intervir sobre a vida de ninguém. Eu sou de Jesus, eu sou crente, sou cristão, mas pastor, é cada um por si, Deus por todos. Sabe o que eu vou dizer para você? Você está lançando o teu cajado fora. Você está lançando a autoridade fora. Você está desprezando algo que Deus te deu. Quer ver? Deixa aqui, por favor, o Êxodo. Nós voltamos aqui falar mais um pouquinho. Vamos no Salmo 78. Salmos 78. Nós vamos começar Salmos, capítulo 78. Nós vamos começar a partir do versículo 5. Vamos a partir do 5. Vamos pegar o 5 ali que a gente agiliza aqui boa parte da mensagem. Versículo 5 diz assim: porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem também para os seus filhos. Ou seja, de geração em geração tinha que transmitir a palavra de Deus. Aí o 7, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz, geração rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Olha que coisa séria. O 9 é onde eu queria chegar, li até aqui para chegar no 9. Os filhos de Efraim, armados, trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. O que nós conseguimos entender o que Deus fala aqui através do salmista? Aqui diz que esse salmo é do Asaf. Mas vamos pensar o seguinte, como que esse recado chega ao seu coração? Porque há uma lei, se dizia que deveria se transmitir, contar tudo o que Deus havia feito, de geração em geração, falar do mar vermelho que se abriu, contar dos dias que o Senhor fez descer maná do céu, dos dias que a água vertia da rocha, da coluna de fogo que ardia durante a noite para que o povo não sofresse com o frio da madrugada do deserto, que durante o dia uma nuvem estava diante deles para que não deixasse o sol queimá-los,
que suas vestes durante 40 anos não se degradaram, não envelheceram. As sandálias não gastavam. Ou seja, eles tinham que estabelecer o testemunho e todas as gerações deveriam saber que este Deus, o verdadeiro Deus, os tirou da terra do Egito, da perdição do mundo, tirou-os da escravidão e deu a eles liberdade. Agora, vamos pensar o seguinte, quando essa palavra veio ao coração, quando essa palavra foi dada ao povo de Efraim, vamos trazer aqui, vamos esquecer aqui o Efraim, mas vamos pensar em nós. Quando essa palavra é dada a você, quando você tem palavra, quando você tem entendimento de Deus, quando você aprendeu do Senhor, é como se você fosse este Efraim. Porque os filhos de Efraim, que é uma parte de Israel, Efraim é como se fosse ali também uma das partes da divisão de Israel, Efraim tinha arcos nas mãos, tinha as flechas nas mãos, tinha lança em suas mãos, quer dizer, eles tinham ferramentas de combate, eles tinham ferramenta para poder entrar em combate, em guerra contra o inimigo. Só que a Bíblia fala que eles, tendo armas, tendo ferramentas para encarar o inimigo, eles retrocedem. Sabe o que quer dizer isso? Sabe qual é a vertente que nós podemos aqui parar um pouco e analisar, estudar, para que nós não nos percamos na palavra? Porque quantas pessoas já recebeu a palavra de salvar, de buscar as pessoas, de lutar pelo irmão, lutar pela irmã, pelos filhos, pelo casamento, de pleitear a causa do evangelho, não só pelos seus, mas na empresa onde você trabalha, de andar na conduta onde aqueles que estão junto de você vejam Cristo através de você. Você sabia, lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que a primeira vez que os cristãos, hoje denominados cristãos, foram chamados cristãos pela primeira vez, foi o dia que eles viram homens servindo a Deus, o apóstolo Paulo, homens que serviam ao Senhor com alegria, com devoção, com sinceridade. E aqueles homens olharam e falaram assim, olha, esses aí são os cristozinhos. Eles queriam dizer assim, olha, esses aí querem imitar a Cristo. E louvado seja Deus por quem quer imitar a Cristo. Porque o apóstolo Paulo dizia, sede meus imitadores assim como eu imito a Cristo. Imitar alguém é você copiar. Copie então o amor de Deus. Viva esse amor também. Não como uma cópia barata, não como uma cópia falsificada. Não é aquela cópia barata que você usa 2, 3 vezes e desgasta, acaba, quebra, estraga, joga fora. Não, mas uma cópia legítima. Seja semelhante ao Cristo de Deus, que luta, que se dedica, que caminha estádios, que caminha caminhos longos para libertar uma pessoa que está endemoniada, que sai das cercanias, da facilidade de pregar na beirada da praia, a sua casa, inclusive em Cafarnaum, que ele tinha ali muitas pessoas, inclusive muitos milagres ali aconteciam. Mas ele deixava ali a comodidade e ia para os 4 cantos pregando, anunciando a palavra de Deus, para que houvesse mais pessoas que se convertessem e reconhecessem que ele é o Filho de Deus. Agora, os filhos de Efraim, eles dão uma lição para nós. Eles já sabiam, como você. Ah, pastor, eu já fui da igreja. Eu já fui um membro assíduo. Já fui um membro que congreguei muitos anos na igreja. Já fui uma pessoa que estive muito tempo na casa de Deus. Já fui uma pessoa que me dispus a estar aprendendo a palavra. Já fui uma pessoa que me dispus a estar segunda, quarta, sexta, domingo na igreja. Mas, nos últimos tempos, eu estou um tanto quanto desanimado. E pergunto para você, tudo que você aprendeu até hoje, não era o fato de você hoje estar praticando aquilo que você aprendeu? Por que você está fugindo do chamado? Por que você está fugindo do ministério que Deus te deu? Será que você vai precisar passar a situação que passou o profeta Jonas?
que teve que fugir. Ele fugiu literalmente. Ele fugiu da chamada de Deus e foi parar na boca da baleia. Foi parar na boca do inferno. Então, o que nós entendemos nesse texto? Quantas pessoas têm cajado, têm autoridade, têm poder de Deus, têm palavra, têm entendimento, têm recurso. Sabe o que é só o recurso? Tem recurso da palavra. A pessoa tem palavras para transmitir, mas ela não faz. E isso faz com que nós compreendamos. Pense, por exemplo, quando o Senhor olha para os filhos de Efraim e fala: olha, Efraim está disposta para a guerra, Efraim lutará por Israel, Efraim está disposto. Só que a Bíblia fala que mesmo tendo armados, mesmo tendo capacidade, mesmo tendo chamado para fazer, eles estão fugindo, retrocedendo. Imagine, por exemplo, que estes guerreiros para o combate, eles tinham ferramentas, tinham armas, tinham habilidades. E no dia da batalha, o que eles fizeram? Fugiram. Será que não é o seu caso? Você tem ferramentas, você tem palavra, você tem entendimento, você tem fé, você tem a palavra no coração, mas você está retrocedendo, você está aos poucos desanimando da obra de Deus. E isso será um grande problema para você. Termina essa parte no versículo 10 e 11, que diz assim: não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. Quer dizer, eles tinham palavra. Concerto, para a gente ficar mais habilitado ao entendimento, concerto era uma aliança. O que é uma aliança? É firmar algo. Se firmou algo ali diante de Deus. Deus havia feito um concerto com esse povo. Deus tinha feito uma aliança com eles. Só que essa aliança em Deus era verdadeira. Mas no coração dos efraimitas, dos filhos de Efraim, eles não guardaram a palavra. Ou seja, Deus te deu a palavra que mudaria toda a tua história, mas você não reteve no coração. E é este o problema. Esta é a falha de muitas pessoas, recusar guardar a palavra de Deus. Aí o 11 para terminar: e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Aí aqui é aquele que eu comentei com vocês, o mar se abriu, eles viram tantos fenômenos, viram tantos milagres, e eles mesmo assim, eles se esqueceram das obras do Senhor. Ou seja, eles tinham o cajado. Você entendeu agora o que representava o cajado de Moisés? Essa autoridade. Eles tinham a autoridade, eles tinham poder para fazer. O Moisés, ele está aqui voltando novamente a Êxodo, agora eu vou ler do capítulo 4, o versículo 3 novamente, e ele disse: lança na terra, e ele lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Tem muita gente fugindo do ministério, tem muita gente fugindo da obra de Deus, fugindo do pastoreio, fugindo do trabalho que nós temos que fazer, tem que se fazer, alguém tem que fazer a obra. Alguém tem que pregar. Eu me lembro um dia que estava no meu íntimo, na minha oração particular, e Deus falou comigo: olha, eu preciso de você para pregar a minha palavra. Você vai levar a minha palavra. Embora eu tenha sido como Moisés, que eu dizia: Senhor, eu não quero. Eu não entendo esse negócio de pastor, não. Eu nem quero saber disso aí. Pastor tem que ficar 24 horas à disposição do povo. Eu não quero isso para a minha vida, não. E Deus no meu coração, assim, olha, Deus lá em Romanos capítulo 10, a Bíblia fala que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. A pergunta é: tem pregadores para que aqueles que estejam precisando de salvação possam ouvir? Há pregadores à disposição de Deus? Aí então essa palavra me fez fazer igual Moisés. Eu estava jogando fora o cajado, mas na hora que eu entendi que as pessoas ouvirão a palavra que eu prego, que eu ministro, e também aquilo que eu vivo, principalmente,
no meu cuidado das orações, no meu cuidado com as coisas de Deus, ao cuidado com a leitura, com o estudo da palavra, meditando dia e noite, lutando pelos fracos, lutando por aquelas pessoas que estão doentes, para as pessoas que estão perdidas no caminho. Aí Jesus falou ao meu coração: como ouvirão se não há quem pregue? Essa palavra bateu no meu peito e até hoje é a que me faz todos os dias despertar e trazer a palavra de Deus a quem quer que Deus nos envie. Por isso que Moisés agora, fugindo dessa serpente, o versículo 4 fala: então disse o Senhor para Moisés: estende tua mão e pega-lhe pela cauda. E ele então estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão novamente. Quer dizer, enquanto você tem entendimento do que tem que ser feito, enquanto você reconhece o que tem que ser feito, mas não faz, é a mesma coisa de Moisés. Você tem o cajado, você tem a autoridade, você tem o poder de Deus na tua mão, mas por você não praticá-lo, você está fugindo. E fique bem claro que a hora que Moisés decidiu fazer novamente, estender a mão, na mesma hora a serpente tornou-se em cajado. Agora, a pergunta que eu faço para você: você consegue perceber? Vamos fazer uma pequena analogia aqui. Vamos entender. Enquanto você está fugindo do ministério, você está sofrendo. Você está correndo das coisas de Deus. Não fuja do Senhor. Não fuja da obra de Deus. Não fuja do chamado que Deus te deu. Não deixe para depois o que você deve fazer agora. É agora. Você precisa tomar uma posição. Volte a buscar a Deus. Volte a fazer as campanhas pela tua família. Volte a buscar o Espírito Santo como outrora. Você deixou de buscar o Espírito Santo que você ficou vendo esses pastores, essas pessoas que ficam mentindo, enganando. Isso aí é tudo mentira. Cuidado para você não cair nas mentiras. Aí Deus trabalha ainda com Moisés falando, versículo de número 5, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então ele fala assim: este sinal que você viu agora é que você entenda que este cajado está simbolizando que eu estou com você. Era um símbolo. Você está junto de mim. Eu vou fazer a obra por você. Você vai abrir sua boca e eu vou colocar em prática. É eu que estou te mandando, Moisés. E ele dá um segundo sinal. Versículo 6. E disse mais o Senhor: mete agora a mão no teu peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Quem foge da obra fica doente, leproso espiritualmente. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, depois tirou-a novamente do peito. E eis que se tornara como a sua outra carne. Quem foge de Deus está sofrendo. A pessoa que está fugindo do ministério, ela está amargurada, ela não está feliz, ela não está completa. Ela está doente, está leprosa. Lembre-se que, para este período, uma pessoa com essa doença chamada lepra era uma pessoa excluída da sociedade, excluída da família. Sem Jesus é como se você vivesse num grande vazio, sem obedecer a palavra. Aí o versículo de número 8: e acontecerá que se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre toda a terra seca. Então ele fala: você já tem sinais, já pode falar o que você viu, eu estou dizendo e há uma mostra que eu estou com você. Agora, se o povo não crê, você vai fazer o seguinte: você vai falar que as águas tornarão-se sangue e as águas tornarão sangue. E foi o que aconteceu. Versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou surdo, ou quem vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor?
Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará no seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a sua boca, com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu será por Deus. Olha como que Deus chama o Moisés. Você vai ser como se fosse Deus falando aos ouvidos de Arão, e Arão vai testificar o que eu quero que seja falado. Deus não poderia chamar o Arão e falar: Arão, seguinte, te chamei para uma obra, você vai ser o libertador de Israel. Ele poderia muito bem ter chamado Arão, só que a Bíblia fala muito claro isso. Você é quem eu escolhi, e você vai falar com o teu irmão Arão, e o Arão vai transmitir o recado para o povo. Aí ele fala: toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Mais uma vez, simbolizando a autoridade. Muitas pessoas estão perdendo a autoridade, estão desprezando a obra de Deus. Deus te chamou. Ah, pastor, tem pessoa melhor que eu. Não tem pessoa melhor que você. Deus chamou você. Não despreze mais a autoridade que Deus te deu. Use a autoridade de Deus, aplique a palavra. Deus vai usar você para libertar cidades inteiras, libertar famílias inteiras. Deus vai usar você para começar uma grande obra dentro da sua família, do seu ambiente familiar. Você verá aquele filho, aquela filha rebelde se convertendo a Jesus. Amém? Você verá a tua casa sendo um exemplo nessa sociedade tão corrompida e perversa. Mas você precisa se posicionar. Não jogue a autoridade fora. Aplique a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pegue seu copo com água e oremos com fé em nome de Jesus. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós mais uma vez nos posicionamos como aqueles que creem segundo a tua palavra. São muitas as necessidades, são muitas as pessoas que enfermas se encontram por estes dias, neste tempo da vida. Pessoas que estão doentes no corpo, pessoas que estão doentes na alma, pessoas que estão doentes no espírito, pessoas que desanimaram, que desistiram, que perderam a fé, que perderam a alegria, que perderam a motivação. Deixaram de crer na palavra de Deus, deixaram de confiar no amor do Senhor. Pai, quantos estão como Efraim, que fugindo estão do Senhor, que têm capacidade para fazer a obra, que podem orar pelos doentes, que têm condições para fazê-lo, mas não têm feito, têm retrocedido, têm fugido, mesmo estando armado, mesmo estando capacitado para fazer a obra. Esta pessoa está desistindo. Jesus, entra na vida desta mulher, na vida deste homem, que agora está recebendo do Senhor, ó Pai, essa autoridade, este cajado que essa pessoa tinha desprezado, ela está voltando, está assumindo a chamada. Pai, eu te peço, coloque nestas águas a autoridade, coloque o poder, coloque a unção, para que aqueles que beberem destas águas sejam livres de suas mazelas, enfermidades, doenças, em nome de Jesus. Eu digo ao câncer, retroceda. A metástase que está na cabeça, que como a senhora me pediu oração mais cedo, os médicos disseram que se espalhou pelo cérebro. Jesus, faça meu Pai desfazer essa força maligna, esse câncer. Em nome de Jesus eu te peço, este câncer no estômago, esse câncer que está fazendo essa pessoa definhar pouco a pouco, em nome de Jesus eu determino que a enfermidade saia dos joelhos, das pernas, essa enfermidade chamada gastrite, úlcera, em nome de Jesus, essa pessoa que vive explosiva, nervosa, Pai, coloca a tua mão agora.
Nós oramos crendo que o Senhor está à disposição daquele que crê. Una sua fé comigo, homem de Deus. Una sua fé comigo, mulher de Deus. Agora, Deus está ouvindo a sua oração. Não rejeite a sua oração. Deus está ouvindo o seu clamor. Pai, passa tocando agora nesta pessoa que tem dor de cabeça todos os dias, que há até mesmo, os médicos acham que há um problema sério na cabeça dessa pessoa, porque a impressão que parece no exame que há algo crescendo dentro da cabeça dessa pessoa, algo que não deveria estar. Em nome de Jesus, passa com teu poder agora, Pai. Passa curando, passa libertando. Meu Deus, que a unção que há sobre estas águas, ainda que pela fé bebemos desta água por alguém que conhecemos, nós te pedimos que haja poder do Senhor sobre estas águas e todos que delas beberem sejam livres, curadas, libertas, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Beba comigo desta água, em nome de Jesus.